Hoje mais uma alma desceu às águas. Hoje o céu está em festa, os anjos batem palmas. Irmão, eu quero lembrar que prova tu terás. Ele é quem vai te capacitar. No nome do Senhor Jesus Cristo, sim, foi o seu batismo. Deus te revelou o que Jesus em Mateus falou. Hoje nas águas você batizou, como está escrito em Atos, você fez o que Pedro ensinou. A tua vida agora será diferente. Santificação e Espírito Santo será daqui pra frente. Irmão, meus parabéns por sua decisão. Não desista da jornada, pois Cristo já te deu salvação. No nome do Senhor Jesus Cristo, sim, foi o seu batismo. Deus te revelou o que Jesus em Mateus falou. Hoje nas águas você batizou, como está escrito em Atos, você fez o que Pedro ensinou. No nome do Senhor Jesus Cristo, sim, foi o seu batismo. Deus te revelou o que Jesus em Mateus falou. Conforme as Escrituras, hoje nas águas você batizou, como está escrito em Atos, você fez o que Pedro ensinou. Como está escrito em Atos, você fez o que Pedro ensinou.
Bom dia com Jesus. A saudação do Mão Larosa, né? Bom dia com Jesus. Gostaria de saber se todos os 7 mensageiros das 7 eras foram profetas ou se somente foram Paulo e o irmão Branham. O senhor pode responder? Tá certo. Entre Paulo e o irmão Branham são reformadores, né? Mensageiros reformadores. O profeta diz assim, né? São mensageiros. Agora, profeta maior mesmo ficou com Paulo e o irmão Branham. Paulo, para escrever, principalmente a ordem da igreja, a conduta e a ordem da igreja, e o irmão Branham para revelar. Então nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Verso 18 da primeira carta de São João, capítulo 2, a partir do verso 18. Vamos fazer uma leiturazinha mais longa hoje. Muito embora a gente vai destacar mais um versículo 2 só. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Vem o anticristo. Mas existem muitos anticristos, no plural, né? Como existem os profetas e o profeta. Um pregador é um profeta. Mas o irmão Branham é o profeta. E existe o falso profeta e os falsos profetas. O anticristo e os anticristos. Continuando. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós. Esses anticristos saíram de nós. Mas não eram de nós. Saíram, mas não eram. Então a gente fica tentando, mas vai ver, não é o que vai fazer. Muita gente quer ficar atrás, toda vez. Vão dizer, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse os que não são todos de nós. É uma luz que você precisa ter. Não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Hoje foi falado aqui sobre a mentira, não é, com as crianças. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Porque o Pai e o Filho são um, né? E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos,
permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nós te agradecemos, ó Pai, porque podemos ler, ouvir essas palavras tão concretas, tão verdadeiras, e que vêm estabelecer, confirmar a nossa fé. Nós te pedimos que elas sejam vivificadas nesta manhã para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Sublime graça do Senhor e amor infeliz salvo Ninguém se constranja, mas eu estou pedindo assim para deixar esse corredor lá fora, esses bancos lá fora, somente para o último caso, para as pessoas que têm realmente necessidade. Eu estava falando com o irmão, olha, se todo mundo tem problema de coluna que tiver que ficar andando para lá, para cá, a igreja vai ficar vazia. Porque hoje todo mundo tem dor na coluna, né? É difícil. Quase todo mundo, até criança. E eu então não poderia ficar aqui nem meia hora aqui parado, né? Na verdade, se todos que sentissem calor tivessem que ir lá para fora, outro dia eu conversando com o irmão, assim, não, o calor que estava demais. Então, o primeiro que tinha que ter ido lá para fora era eu, porque eu estou de gravata, paletó, desse calorão, tô ainda falando, exercitando. E assim, às vezes a pessoa deixa, eu estou notando, deixa o lugar que sentava aqui na frente e vai lá para o último banco. Aí Jesus fala assim, não, você fez bem, agora vem cá para frente, vem. Jesus ensinou assim, né? Você senta lá no último lugar e espera ser convidado. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá, filhinho, vem para cá, filhinha. Não é? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Bom, acho que essa é uma maneira bastante carinhosa, não é, irmão? E outra coisa, ali naquele quadro, está escrito, se não me falha a memória ali mesmo, na palavra à igreja, que nós temos que orar para aquela pessoa que anda com veneno dentro da igreja, chega de uma maneira astuta, atenciosa demais, educada, e com uma educação que ninguém da igreja às vezes tem com a pessoa. Um cuidado excepcional. E, no entanto, aquela pessoa tem um veneno terrível. E o profeta disse que logo ela começa a trabalhar dentro da igreja. De uma maneira sorrateira. Ela não chega já falando do pastor, falando da igreja, falando dos diáconos. De uma maneira assim, muito sagaz. E normalmente essas pessoas são muito educadas, prestativas, gostam de servir, mais do que os diáconos, mais do que... Pastor, então, nem se fala, porque nunca vai na casa de ninguém, nunca tem ninguém. Então, aliás, o irmão lá do sul disse ontem que eu visito mais do que todo mundo, né? Porque... Então o profeta diz assim, você ore para que aquela pessoa se converta ou que se vá. É por isso que tem que ter muita sabedoria, discernimento, até para tentar recuperar uma pessoa.
Porque não se sabe se ela está enquadrada exatamente nesse quadro. Que ela se converta ou que se vai. Ela vai, então, depois então, irmãos, começa a buscar atrás. Baseado, às vezes, numa boa intenção da Bíblia, das Escrituras e coisa e tal, então, vai buscar o veneno para trás. Isso é que precisa ter, existe o centro, tem que saber balancear as coisas. Você não pode dizer tudo que você enxerga, tudo que você discerne, você tem que ficar calado. E João está dizendo, se fossem de nós, estaria conosco. Porque se for por dificuldade, a maior dificuldade você já passou e está passando. Se for por ofensa, quantas vezes eu já te ofendi e você está aí? Não é verdade? Então, é uma característica que não é de nós, não são dos nossos, eles são autossuficientes, eles não deixam você falar, eles é que sabem tudo, eles estão muito instruídos, têm opinião própria, opinião formada, e você acaba se envolvendo. Há casos que o profeta diz, você faz uma visita e não volte lá mais. Paulo disse, olha, fale 2 ou 3 vezes. Agora, qualquer irmão, qualquer irmã conhece, tem a unção para ensinar, discernir isto aqui, quando a pessoa realmente está precisando de uma mãozinha, uma palavra de apoio. Ela não é aquela pessoa arrogante, cheia de opinião própria, formada. Ela é aquela pessoa que está precisando de uma mãozinha, de uma palavra de ânimo, de um apoio. Qualquer irmão que tenha unção sabe disso. Que tem essa unção aqui, que João se refere. Então não tenta trazer arrogantes de volta. Não tente não. Que você vai trazer vai se ver em pior situação do que Moisés, diz o irmão Branham. E assim, é uma das coisas que João está dizendo, que não precisa de ninguém te ensinar. Por quê? Isso envolve, João teve cuidado de dizer que você deve provar os Espíritos. E caracteriza perfeitamente aquilo que Paulo disse, que por não discernir o corpo do Senhor é que toma a ceia indignamente. Por não discernir o corpo do Senhor. Às vezes não discernir o corpo do Senhor não quer dizer só manter-se ou manter uma incompatibilidade com um eleito, quando eleito não briga com eleito, não vive odiando eleito, querendo destruir eleito, perseguindo eleito. Você vai tomar da ceia, a preocupação é essa. O que realmente significa tomar da ceia indignamente? Mas Paulo disse, não discernindo o corpo do Senhor. E às vezes você se põe contra uma eleita filha de Deus, por causa de sua natureza, por causa do seu gênio humano, mas que está aí firme, e se põe ao lado de um ímpio perverso, cheio de razões. Você não está discernindo o corpo do Senhor. Nós estamos vivendo num tempo em que o mundo tem sido batizado com espírito de curiosidade, de especulação. E eles não querem saber, o mundo está levado assim pelo estouro.
por espíritos. E oxalá que isso não caia na igreja também. Quando, por acaso, isso cair na igreja, você não respeita mais a ninguém. Quando isso cai na mulher, não respeita o marido mais. Não respeitar não quer dizer propriamente só sair com outro homem, não. Ela perde aquele temor reverencial e fala coisas duras e se porta como se fosse um macho indomável. Não, comigo não. Ele está enganado, viu? Não. A gente não vê feminilidade na mulher, mas sim masculinidade, machismo na mulher. É um espírito que caiu sobre a terra. Infelizmente é verdade. A gente não vê aquela fragilidade, aquela coisa que pode ser injustiçada, que pode ser prejudicada, pode ser ofendida, que pode sofrer prejuízos e danos, como Paulo disse. Não, é uma coisa que revida, mais forte. Por outro lado, quando o homem encontra uma frágil e faz dela um tapete, um capacho. É custoso, é difícil. Deus chegou até a falar: olha, Moisés, sai da frente que eu vou matar esse povo. Disse: então só me mata primeiro. Chegou a chamá-lo de rebelde. Agora, o profeta diz ali, nós somos um grupo amoroso. Há muita gente colegas mesmo, chegados, que eles na verdade estão alimentando esse espírito de rebeldia, de primazia. Eles querem viver por conta eles estão inventando coisas por conta própria. Eles querem dominar e coisa. Mas o dia que esse ministério, eles têm que saber disso. O dia que esse ministério, ou que essa igreja, e porventura Deus permitir esse espírito vir sobre essa igreja, o que será da deles? Eles não sabem. Enquanto eles não saberão. É o caso dos Estados Unidos. Assim que o irmão Branham foi tirado e que aquela coisa entrou lá e tiraram o irmão Neville, que o irmão Branham disse que Deus fez e perdeu a forma. Da maneira mais impiedosa. O que virou o resto dos Estados Unidos? Eles queriam ser emancipados. O irmão João Martins disse aqui: o americano não precisa de profeta. Para quê? É tudo, cada um mais autossuficiente que o outro. Deixa a hora que cai. Então, é o que eu digo, você deixa esse espírito, um certo espírito, apanhar seu marido, para ver como vai acabar essas exigências, tudo, senhor. Esse espírito que você apanha na novela, na televisão, você vai ver o que vai dar para você. Deixa essa mulher levantar o calcanhar, você vai ver se ela vai lembrar mais de filho, de honra, de seu nome. Por isso que Deus disse, através de Paulo, que Ele tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia, compaixão de quem Ele tem compaixão. Mas não é necessário que vos ensine estas coisas, porque o profeta diz que a revelação te dá autoridade sobre o diabo. Eu gostaria de contar aqui, vamos ver aí. Eu não quero pôr ninguém em aperto, mas eu estou querendo lançar a mão dos evangelistas. E vocês que estão reunindo aqui com o irmão Elias, devem estar assim, eu acredito que vocês vivem anotando criteriosamente e lendo. Estou falando, olha gente, leia a Bíblia em voz alta em casa e preste atenção
Eu estou vendo gente lendo a Bíblia, eu mesmo cometo isso. Aqui está escrito, amados. Aí eu chego aqui, amado, para que engoliu essa? É relaxo. É encarar até as coisas de Deus com pouca vontade. Não tem atenção, não quer... Será que não pode ler a Bíblia corretamente? Faz o mais custoso, que é trocar aquilo por o mais difícil. Porque o sentido a pessoa sabe, mas é hábito de ler errado. Para que engolir os esses? Para que isso? Então, é questão de atenção. E vocês vão fazendo seus esboços. Porque tem uma coisa, modéstia à parte. O pregador que está ouvindo aqui, que vem aqui ouvir palestras, ele enche uma página de tópicos. Enche de tópicos. Mas vamos adiante. Como já tenho dito, este livro, Revelação, é a consumação das Escrituras. Então, se é a consumação das Escrituras, significa o quê? Consumação dos tempos. Está mesmo colocado exatamente no cânon das Escrituras, no final. Agora, você pode entender porque é que diz que todo aquele que o lê, ou mesmo o que ouve, não sabe ler, né? É bem-aventurado. O que lê e o que ouve é bem-aventurado. É a revelação de Deus que dará a você a autoridade sobre o diabo. É a revelação de Deus que dará a você a autoridade sobre o diabo. Porque o que ele faria? Ele faria exatamente aquilo que lhe é peculiar, né? Enganar, mentir. Satanás sabia. Vocês sabem que o Constantino, então imperador de Roma, ele teve um sonho, e ele viu uma cruz luminosa, não é? Aquilo muito bonito, e ele estava perdendo, ele estava fracassando, ele estava perdendo a guerra, ele estava perdendo para os seus inimigos. Então, o irmão Branham diz que aquele sonho, ele revelou, ele interpretou o seu sonho de uma maneira correta. E o sonho para ele foi verdade, porque o Apocalipse teria que se cumprir. Ele entendeu claramente com aquele sonho que se os cristãos orassem por ele, ele venceria. Está na era de Pérgamo, não é? Acho que é Pérgamo. Nós vamos chegar lá devagar, se der tempo nós vamos chegar lá. E o que fez a igreja? A igreja se pôs a orar pelo imperador. Irmã, certo que as irmãzinhas, né? Mais de idade, graças a Deus, glória a Jesus, irmã, glória. A gente vê tanto, o governador pediu oração, o doutor fulano pediu oração. Olha, glória a Deus, glória a Deus. Eu fico pensando assim, tá bom. Graças a Deus. Aí a igreja se pôs, né? Irmãos, graças a Deus, nós somos muito perseguidos. Agora o imperador já está pedindo oração, já pensou? E se puseram a orar, a igreja era muito poderosa na oração. Constantino venceu. E aí então? Passou a Roma pagã para a Roma cristã, entre aspas, né? Daí depois você vê a história como é que foi. Oxalá que a igreja não tivesse orado por ele. Mas as escrituras tinham que se cumprir.
Não é verdade? É a revelação. Só um comportamento seu, de amizade para amizade, a sua mudança num companheirismo assim, numa hora de companheirismo, já mostra que você está atolada num complexo ainda, você não quer vencer isso não. Você tem que parar com essas bobageiras. Tem que parar com essas bobagens. Precisa para o seu bem-estar, para a sua paz, para a sua saúde. Você precisa disso, porque ninguém quer se comprometer com um rapaz que qualquer coisa já transfigura, já entristece, já cria um caso. Comprometer-se com uma moça e qualquer coisa já emburra, já manifesta, não consegue esconder já a quebra de semblante. Como é que vai ser isso dentro de casa depois? A pessoa já pensa, né? Fala, Deus me livre. Como é que vai ser isso depois? É a revelação de Deus que dará autoridade sobre o diabo. Você começa por aí, te dá autoridade sobre isso, sobre estas coisas. Mas, muito especialmente, você tem que pensar, por que eu creio nesse profeta? Nós vamos chegar lá na frente e você vai ver que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta linha do profeta, no ministério do profeta, não é pouca coisa não, gente. O irmão Branham está lutando aqui para o povo alcançar o que nós alcançamos, para o povo aceitar o que nós aceitamos. Isso é que é pouco lembrado nos púlpitos. E pega mensagens e joga o povo num desespero sem sentido até, para alcançar o que, afinal de contas? Uma coisa que já aceitou? Esse desespero do irmão Branham era para que a igreja visse o ministério de Elias, para que a pessoa tivesse a revelação de que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele partiu em 65, em 71, isso chegou aqui para nós. Nós não ouvimos pessoalmente, mas fomos bem-aventurados, somos bem-aventurados. Porque não pense você que ver o filho no pai, o pai no filho, é coisa que depende da pessoa apenas querer. Não. Volta lá para a igreja batista, presbiteriana, assembleiana, volta lá para a denominação e fala para você que não existem três pessoas na divindade, três pessoas distintas. Fala para você que Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Que isso são três ofícios, Pai sobre nós, Filho é Deus conosco, Espírito Santo é Deus em nós. É o mesmo Deus onipresente que pode, ao mesmo tempo que está falando lá em cima, descer em forma de uma pomba, num cordeiro que estava dentro d'água, que era seu Filho Jesus Cristo. Ele pode se manifestar no mundo, ao mesmo tempo em forma de leão, de cordeiro, de camelo, de ave, de pomba. Ao mesmo tempo, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. As pessoas estudam isso é apenas teologia da onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Mas depois nega tudo isto. Pegando o batismo lá, João batizando Jesus, e mostra aquilo lá, as três pessoas. Mas três pessoas, pomba é pessoa? Eu não sabia que pomba é pessoa, não. É que quando Deus quis
se relacionar com o homem, ele se tornou Emanuel, Cordeiro, Deus conosco. Quando ele quis manifestar-se a si mesmo, porque o anjo disse, o Espírito Santo te cobrirá. O Pai é Espírito e só pode ser santo. O Pai de Jesus é o Espírito Santo. Ele é filho porque é nascido de mulher. Quando ele quis manifestar-se a si mesmo, ele veio em forma de uma corpórea de uma pomba, que não tem fel, não tem amargura, e que não viria sobre um lobo, mas sim sobre um cordeiro, porque com um pequeno toquezinho ele levaria esse cordeiro a qualquer lugar, até o Monte da Tentação levaria para a cruz. Um pequeno toquezinho, não era uma corrente, um laço de couro puxando, um trator puxando, como nós temos que ir puxando com o queixo duro. Vem para a igreja, vai. Não. Essa revelação de Deus tem te dado autoridade sobre o diabo, para que você não seja levado pelo engano religioso. Porque, se possível, enganaria até os escolhidos. Se possível, mas não é possível. Essa é a parte doutrinária. Acerca de Deus, acerca do batismo. E Jesus nunca disse em nomes do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele disse em nome. Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Senhor Jesus Cristo. Por isso Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E até 325 anos não houve um batismo sequer nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Nem na Bíblia, nem na história. Depois dessa falsa, ou essa farsa de Constantino, lá no concílio de Nicéia, que eles criaram o batismo nos títulos. 325 anos depois de Cristo. Lá dentro do Vaticano tem um documento de uma autoridade sendo batizada 100 anos depois de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora você vai entender que isso é pouco. Deixar-se dar por desventurado, por um vencido, uma vencida, tendo estas grandes tesouros nesse vaso de barro. Ah, irmão, espera aí, você está precisando de uma sacudida. Irmã, o que é isso? A revelação de Deus que você tem te dá autoridade sobre o diabo. Não é cara feia para ele, não é bater o pé e ficar clamando o sangue de Jesus, não. Não é isso, não. É esse dia a dia, sofrendo, falhando, sendo decepcionado, perdendo, apanhando. E você continua, você não tem como foi uma irmã pioneira nossa aqui, que teve a infelicidade de se afastar. Sexta-feira, ela voltou, depois daquele culto, ela foi no escritório dizer, olha, eu não consigo mais, não tem jeito. Depois que a gente conhece essa verdade que eu conheço, não tem jeito. Lá fora não existe meio, não existe igreja, não tem jeito. Hoje ela retorna à comunhão. Graças a Deus. Por quê? Isso não adianta, irmã. Não adianta você. Não adianta, pode ter o problema que tiver, você não vai ser feliz. Ser feliz não quer dizer ser bem sucedido lá fora, não. Você pode até ganhar dinheiro, pode até prosperar, mas lá dentro não tem felicidade, não tem segurança. Não tem segurança.
Eu tenho uma carta da irmã Ilza Larose, esposa do nosso saudoso irmão Lauroso. Ela diz desse ministério que é da segurança. E você pode ver porque é que aqueles que acrescentam, tiram dessa revelação, serão condenados. Terá que ser assim, porque quem pode acrescentar ou tirar da revelação perfeita de Deus e vencer o inimigo? Isto é simples. A igreja tem sido vencida pelo espírito do mundo, porque ela acrescentou 2 pessoas na divindade. Quando ela cria em Deus e em Jesus Cristo como Messias, o Emanuel, Deus conosco, ela era poderosa. Ela morria queimada, ela morria comida por leões, ela morria estraçalhada, ela tinha poder para morrer, mas não negar. Hoje a igreja não tem poder. A igreja não tem poder sobre filhos, não tem poder sobre filhas. A igreja não tem poder para requerer. A igreja não tem poder para manter o sinal em casa. Sabe por quê? Por quê? É porque se a filha não vê a novela em casa, ela vai ver no vizinho. Agora essa é a razão. Ela está vendo lá no vizinho. A igreja perdeu o poder. Quando a coisa era no ferro quente, quando a coisa era na cadeia, na corrente, camarada, para falar que era crente, ele tinha que estar disposto a dar a vida. Hoje, é decalque de carro. Jesus te ama. Eu tenho uma raiva desses decalques. Sloganzinho. Jesus te ama. Leia a Bíblia. A hora que ela estava queimando a Bíblia lá na Porta de Trindade, lá da Aparecida do Norte, coisa, ela não mandava ler a Bíblia, não. Ela dizia: esse livro é do capeta. Esse povo é do capeta. Esse povo é do diabo. Mas ele fez a mesma coisa que ele fez lá no Concílio de Nicéia, lá no Império de Constantino. Ele fez a mesma coisa. Ele se tornou cristão novamente. Todo mundo. Disse outro dia no rádio, todo mundo protesta. Pinta a cara, protesta. Só os protestantes que não protestam mais nada. Não sei por que ainda chamam de protestante. Protesta o quê? Protesta o quê? Eles não protestam contra nada mais. Eles protestam somente contra o profeta, contra a mensagem, mas o resto, eles protestam exatamente contra Deus. Essa é que é a verdade. Agora, você acha pouco? Você crê ter essa revelação? Você acha? Às vezes nós caímos no estado de pessoas mal agradecidas. O povo é mal agradecido e nós estamos vivendo numa geração de mal agradecidos. Quer dizer, só porque ele me criou, porque ela me criou, agora eu devo satisfação para ele. Em compensação, eu não sou culpado de ter nascido. É o que eles dizem. Por quê? Um pervertido de brinco na orelha
de cabelo nas costas, porque enquanto elas estão cortando cabelo igual homem, eles estão deixando o cabelo comprido. Ontem eu entrei num restaurante, entrou um homem com a barbinha, um loirão, cabelo amarrado aqui, rabo de galo, uma joia aqui no nariz, por cima do nariz, outra aqui parecendo um focinho de porco. O que eles põem aquele anel no focinho? Não, sem maldade nenhuma, coitado, eu fiquei com dó dele. O outro aqui, falei, bom, daqui a pouco pegou. Isso vai aparecer na televisão e pronto, daqui a pouco nós estamos com uma porção de rapazinhos, tudo com a argolinha no nariz. E aquele brincão de um lado e do outro, aquela coisa mais esquisita, tem uma barbinha de bode aqui, o dedo todo cheio de anel, igual elas lá de fora do mundo fazem, as mundanas fazem, cheio de anel para lá e para cá, e tornozeleira no pé, e aquela coiseira toda, e uma calça amarrada de cá e outra de lá. Mas, falei, mas o que é isso? Hoje tem sim senhor, tem sim senhor. Mas é só sair na televisão, gente, pronto, não precisa ninguém pregar, ficar rouco de gritar, gente, mocidade, põe um grampo em cima do nariz, outro embaixo aqui, ó, fura aqui, não tem problema. Gente, não, é só um demônio desse aparecer na televisão, pronto, já é uma ordem, o desejo deles é uma ordem para elas, para eles. Mas tem uma coisa, a revelação de Deus te dá autoridade sobre o diabo. Te dá autoridade sobre o diabo. Pelo que eu sou, qual o demônio que me respeita? Que é isso? Não, pelo que eu sou, não. Ele sabe que existe uma revelação em mim. Só isso. O irmão Branco diz que essa é a única diferença. Pode me faltar unção, pode faltar unção para você, pode faltar alegria da salvação, pode faltar vaca nos currais, pasto, até o fruto da oliveira, que é o Espírito Santo. Ficar quieto, não mover, não se emocionar, não ter sensação, mas essa revelação não deixará as portas do inferno prevalecer contra a sua alma. Você não tem para onde ir, só há um lugar para você ir, é para o céu, é para a glória. Você queira ou não queira, você pode dizer, eu quero ir para o inferno, eu quero ir para o inferno, não tem jeito. O que não é eleito pode gritar, eu quero ir para o céu, eu dou meu corpo para ser queimado pelos pobres, eu faço caridade. Não adianta. As arestas, Deus sabe como acertá-las aqui na carne, pode deixar. Ele trata com você, ele tratou com Jacó, ele vai saber tratar com cada um. Pode deixar. Mas você tem que entender que você veio dos lombos de Deus. Veio dos lombos de Deus. Agora você diz, eu não sou culpado de ter nascido, como eu ia dizendo. Então aquele camarada, com todas essas características, eu não fui culpado de ter nascido. E aí eles pegam, a música passa a fazer parte da personalidade da pessoa, do caráter da pessoa. Então eles aprenderam isso. Dizer para os pais, eu não sou culpado de ter nascido. Como se fosse, o nascimento fosse um casuísmo, fosse uma coisa acontecida aí nas esquinas. Terá que ser dessa forma, porque eles têm acrescentado. Agora, nós estamos na graça, na misericórdia, não somos melhores do que ninguém. Quando
quando nós estamos errados, nós estamos piores do que qualquer um deles, humanamente falando, dado aquilo que foi dado para nós. A quem mais é dado, mais é exigido. Então não vamos nos enganar. Não há nenhum poder tão prevalecedor. Não, olha, escuta bem, escuta. Eu não vou ler corrido, não. Não vamos ler corrido, não. Escuta na alma. Escuta na alma. Você não tem que saber ler, não. Não há nenhum poder tão prevalecedor como a revelação da palavra. Quando eu tive a graça de ser levado lá na... A gente fala Polícia Federal. Polícia Federal, no então aí, que tinha aí, um lugar especial aí para dali a coisa tomar outro rumo, né? Aqueles dois doutores, duas autoridades lá estavam com uma lista sobre a Trindade, a doutrina da Trindade. E eles não rodeiam o toco não, e falou: pastor, o senhor vai nos responder. E deram uma Bíblia para eles. Uma Bíblia novinha, por sinal. O senhor vai nos responder isso aqui satisfatoriamente, de acordo com essa relação aqui, ou então o senhor não vai poder pregar mais. Olha, eu vou falar para vocês. Eu fiquei como estou aqui. Oh, paz. Jesus disse: você não tem que pensar, imaginar, quebrar a cabeça. O que você vai responder na hora que você estiver diante das autoridades, for levado para aqui? Só veio aquilo para mim. Jesus disse: o Espírito Santo porá na sua boca. Então ele me dava uma referência bíblica, é exatamente aquela referência. Ele começou por aqui, ó. Eu não estou esnobando, não estou... isso é um estímulo que me vem, à igreja. É apenas um estímulo, é testemunho apenas. Não é verdade? Porque amanhã você pode cair na garra dele e não ter uma palavra. Pode chegar ao fim. Demas não abandonou a Paulo? Por quê? O homem perdeu o poder, o Espírito Santo saiu dele. É isso. Chega a hora, está tudo. Aí começou por aqui, ó. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pastor, e aí? E aí? Aqui está no plural, doutor, pastor. Façamos o homem. Falei: doutor, então faz o seguinte, o senhor pode ler o outro versículo seguinte? O 27? Ah, pode. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou. E aí, doutor, como é que o senhor pode me responder isso? Doutora, isso aí são os ofícios de Deus. Aí foi para São João 14. Engraçado. Eles só conjugam quando eles querem. Vocês têm que aprender isso, evangelistas. Quando eles querem, inclusive são no jornal, eu tenho até um panfletozinho, assim, um manifesto público soltaram contra mim. Quando eles querem, eles analisam somente o pronome. Pegaram São João capítulo 14 e analisaram só o pronome. Ele vos enviará outro Consolador, e ele. E eu disse: espera aí. Se existe pronome, também existe verbo. Vamos ver aí, doutor. Vamos ver. Se existe pronome, existe verbo também. Análise tem que ir no verbo também. Vamos começar aqui, doutor. Verso 6 de São João 14. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, mas vai. Ninguém vem
ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis. O conheceis. E o tendes visto. Ah, mas doutor, que negócio é esse? O Pai não estava ali, ué. O que é uai? Uai é uai, doutor. Uai é uai, uai. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou. Vamos esquecer o pronome um pouquinho? Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? De forma que um denominacional que crê em 3 pessoas, chegando lá no céu, ele vai ter que ver três tronos, 3 pessoas e procurar. Eu quero ver o Pai, eu quero ver o Filho, eu quero ver o Espírito Santo. Aí Jesus vai responder para ele: mas você não leu a Bíblia tantas vezes lá? São João 14, quem vê a mim vê o Pai. Há tanto tempo estou convosco e não me tendes ver. Veja o 9 aí. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? E aí vai em diante, por fim, esse Espírito de verdade que habitava com eles, estaria neles. Bom, pastor, você vai embora e tem uma coisa. Quando você pregar isso no rádio lá, você faz com o advogado. Você tem que dar o nome, o livro, o capítulo e versículo. Para não dizer que isso é invenção sua. Porque você está perturbando as igrejas aí. Falei, graças a Deus. Quer dizer, a palavra está perturbando as igrejas. Amém? Mas não há nenhum poder tão prevalecedor como a revelação da palavra. Eu não atrevo a discutir a minha pessoa. Aí eu corro. Eu corro e escondo. Mas discutir a palavra? No versículo 3, uma bênção é prometida para aqueles que prestam atenção especial a este livro, o Apocalipse e o Gênesis. Eu penso que isso se refere ao costume no Antigo Testamento dos sacerdotes que liam a palavra para a congregação pela manhã. Liam. Bem, muitos não podem ler, e os sacerdotes tinham que ler a palavra para eles. Somente lendo a palavra para eles, e a bênção estava ali. Não fazia diferença se fosse lida ou ouvida. Por isso João disse: bem-aventurado aquele que lê e que ouve. E o que ouve esta palavra. E o sacerdote não ficava lá pregando, não, irmãos. Ele não ficava suando a roupa, não, ficando rouco. Aquilo lá, ele lia a palavra e pronto. A palavra é Deus falando. Deus falou em comunidade, coletivamente. E competia a ele ler essa palavra na igreja, na sinagoga, no templo. Então aquilo era Deus. Deus falando e acabou o assunto. Porque o tempo está próximo. Realmente o tempo não estava próximo. Na sabedoria e previdência de Deus, esta revelação tão tremenda, embora plenamente conhecida de Deus, não podia ser manifesta até então. Assim sendo, imediatamente aprendemos uma regra: a revelação de Deus para cada era pode vir somente naquela era. Pois bem,
Então, eles chegam a dizer que a igreja primitiva se enganou, porque ele dizia que vinha breve, e por isso se desprendeu daquela forma, a ponto de vender as suas fazendas, até suas casas, e levaram e botaram nos pés dos apóstolos. Que a igreja se enganou. A igreja se enganou. Agora eu pergunto, onde é que está aquela igreja hoje? Quer dizer que se ela não vivesse para Cristo da maneira que ela viveu, não se desprendesse da maneira que ela se desprendeu, ela estaria no mundo até hoje? Ela estaria usufruindo daquilo até hoje? Não. De forma alguma. Ela teria passado já há muito tempo. No mesmo tempo que ela passou, ela teria passado. Mais cedo ou mais tarde, um pouquinho, mas teria passado. Agora eu pergunto, onde está aquela igreja agora? Esse que é o fato. Agora sim, mas no tempo do ministério do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então estas coisas serão cumpridas. Quando a figueira brotar, não passará esta geração sem que tudo aconteça. Só mais terminar esse parágrafo aqui, nós temos que parar. Então, a revelação de Deus para cada era pode vir somente naquela era e num tempo específico. Verifiquem a história de Israel. A revelação de Deus a Moisés veio num determinado momento da história. Não podia ser antes. E ainda mais especificamente, veio quando o povo clamava a Deus. Exatamente quando o povo estava sob uma condição que realmente precisava de um homem com as características de Moisés. Exatamente, o povo estava numa condição que precisava de um homem com o ministério de Moisés. Por isso, então, estes mensageiros não eram profetas, porque o profeta, ele traria toda a palavra. Eles eram profetas como pregadores, profetas das porções, mas não da totalidade. Eles eram profetas para a mensagem da hora, da sua fase, mensagem específica. Portanto, suas mensagens não eram compostas de tudo. Lutero, por exemplo, levantou somente com a justificação pela fé. O Wesleyano hoje não é mais do que um metodista. Eles não tinham tudo. Então aquilo passou. Agora, essa veio tudo. Inclusive encaixa aqui com a pergunta da irmã. Encaixa, esse tinha tudo, por isso que não haverá outro mensageiro depois dele, nem seu filho, como já querem fazer de José o 8º mensageiro, não. Isso contraria toda a mensagem, todo o quadro do profeta. Ali não tem 8 eras. A gente contém tudo, a restauração. Amém. Do que o gafanhoto, a lacusta, o lagarto, o pulgão, você já viu, eu estou citando as profecias, comeram durante as eras. E essa árvore brotou com Martim Lutero,
foi crescendo com o John Wesley e os dons espirituais pentecostais, e agora ela está no seu fruto total. A vida que estava nas raízes, a seiva, subiu. Agora é colheita. Então, ele tinha realmente, o profeta tinha realmente a mensagem completa. Os demais não. É por isso, onde os denominacionais morrem, a denominação morre, denomina, não passa dali, morre por causa disso. Porque eles acham que Deus já fez tudo que tinha que fazer com a mensagem de Wesley, e não sai daquele credo, daquele catecismo ali para nada. O mundo tem que evoluir. O pecado aumenta, cresce, a ciência multiplica, mas o evangelho tem que ser aquele mesmo que Lutero pregou, que Wesley pregou. Suas doutrinas, somente até ali. Agora, a revelação nos mostra que aquilo ali foi como um parto, as 3 últimas eras. Primeiro vem água, depois sangue, santificação, justificação, santificação e o Espírito Santo. Aí vem a vida, é um parto normal, água, sangue e vida, Espírito. Porque exatamente quando os músculos nascem, a criança nasce, são músculos, ela não tem o Espírito dentro dela. E quando ela recebe o sopro da vida, é quando ela recebe o seu Espírito. Por isso o profeta diz, a mulher pode ser tão suja como for. Quando há um parto, a atmosfera que está ali é diferente. Não há uma atmosfera de desrespeito ali. Ele diz, aquele Espírito está por ali, aguardando a criança nascer, e se ele então entra na criança, ela tem vida, diz São Tiago. Mas se o Espírito não entra, não toma posse do corpo, não se encarna, é a única encarnação que existe, não é? Mas não reencarnação. Ele não está reencarnando, ele está se encarnando, porque depois segue seu juízo. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disso segue seu juízo. O juízo. Hebreus 5, né? Parece 5? É 5. Então, naquele instante ali, quando a criança chora, ela recebe o sopro da vida. Aquele sopro que Adão recebeu lá no Éden. Se chorou, vive. É porque os seus pulmões, então a ciência diz, é porque é quando os seus pulmões se enchem de ar. Mas na verdade é quando o Espírito, o sopro da vida, entra nele. Agora, se isso acontece com a igreja, ela vive. Se não acontece, ela morre. É um parto natural. Esse Espírito é o da mensagem. Então manifesta o Filho, dá vida para o Filho. É bom especificar, a revelação de Moisés, de Deus a Moisés, veio num momento da história, e ainda mais especificamente, veio quando o povo clamava a Deus. Nós tínhamos, principalmente na Avenida Goiás, plantões de oração o dia todo. Clamando. E isso veio. Jesus mesmo veio no cumprimento do tempo. Tudo é no seu tempo certo. Sendo ele a revelação completa da divindade, e nesta era de Laodiceia, que é a última, a revelação de Deus virá no seu devido tempo. Aqui nesse caso, viria no seu devido tempo. Não se atrasará, nem tampouco se adiantará.
Pense nisso e observe bem, porque hoje estamos no tempo do fim. Agora, preste bem, a questão do verbo é que faz a confusão também. Esse virá aqui, porque veja quando é que ele estava falando. Ele estava falando antes de revelar os 7 selos. Ele estava falando no início do seu ministério. Isso é que estava chegando. Hoje viria. Você não pode ler virá, entender que é virá, porque estaria no futuro. É que muitos confundem o povo. Olha, está vendo aqui, ó, essa revelação virá. Virá no tempo que ele estava lá atrás. É a mesma coisa você pegar a Bíblia e em Isaías, e uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então você lê aquilo hoje e diz, olha aqui, uma virgem vai conceber, vai dar à luz um filho, e fica esperando uma virgem conceber e dar à luz um filho, quando essa virgem já concebeu e deu à luz ao filho 2000 anos atrás. Entendeu melhor agora? Assim que eles fazem com a mensagem Senhores, é este o tempo, e tantas outras, a confusão que gera muita doutrininha dentro da mensagem é isso. Por quê? Não aprendem também a analisar o tempo, o verbo. Não se atrasará, nem tampouco se adiantará. Veio no tempo certo. Em 1963, isso foi revelado. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Será uma classe de gente com percepção profética. A revelação de Deus te dará a você autoridade sobre o diabo. É o que ela tem dado. Mas eu sou tão fraca, e se você por acaso caísse fora desse estado que você está, você iria ver o quanto essa revelação é importante na sua vida. Mas não precisa disso, não. Ela própria fará você essa abnegação, essa paciência, essa vontade de ouvir, é um sinal de que você tem autoridade sobre o diabo. Somente lendo a palavra para eles, e a bênção já estava ali. É com o pastor Elias agora. Aleluia. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios nesse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele.
terra além do rio, que chamamos doce eterna, que somente alcançaremos pela fé. Aonde entrar havemos neste lar de bem supremo, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos anjos a cantar, é a glória, aleluia, esplendor. Nessa terra além do rio, que chamamos doce eterna, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Nunca mais pecado ou mágoa nessa terra do futuro, quando a barca lindas praias alcançar, só teremos alegria, vestiremos harmonia, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos anjos a cantar, é a glória e aleluia esplendor. Nunca mais pecado ou mágoa nessa terra do futuro, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Quando os dias se findarem e da morte a dor vencermos, quando Cristo e o seu reino nos chamar, nunca mais angustiados, para sempre consolados, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos anjos a cantar, é a glória e aleluia em esplendor.
nessa terra além do rio que chamamos doce e eterna. Quando o Salvador chamar,